Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos falar sobre Jesus. Jesus está vivo. Qual é o testemunho que você dá? Você dá um testemunho de vida e vida em abundância? Fica até o final, deixa seu joinha, se inscreva e compartilhe. Bora pro vídeo? Leitura do Atos dos Apóstolos. Naquele dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesaria e foram cumprimentar Festo. Como ficasse alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não acostumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crime de que eu pudesse suspeitar. Tinha somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma está vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então, ordenei que ficasse preso, até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Olha que interessante a palavra de hoje. Paulo, ele afirma, ele tem certeza, porque a fé é uma certeza daquilo que a gente não vê. Então, Paulo afirma que Jesus está vivo. Agora, eu pergunto para você, nós também fazemos essa afirmação? Que Jesus realmente ele está vivo? Um tema muito interessante para os católicos é a Eucaristia. Me fez agora viajar um pouquinho na Eucaristia. Eu vou perguntar para você, você realmente crê que Jesus ele está na Eucaristia? Isso é para católico, gente. Você crê realmente que Jesus está vivo? Porque ele fez uma promessa. Nós estamos chegando, gente, a Pentecostes. Jesus, ele fez uma promessa. Estarei com vós até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Ele está aqui no meio de nós. Mas nós, como Paulo, será que nós estamos preparados para ir a um tribunal e dizer, Jesus está vivo, ele está aqui no meio de nós? Se muitas vezes nós católicos, nós não temos nenhum interesse, né, de falar sobre a Eucaristia para demais pessoas. Nós, muitas vezes, nós recebemos a Eucaristia por tradição. Se eu falo para você assim, nossa, nós temos a graça de poder tocar Jesus na Eucaristia. Você tem entendimento que na Eucaristia, Jesus ele está presente de corpo e alma, sangue, presente. O corpo e o sangue de Jesus está presente na Eucaristia. Que ele está vivo.
Nós temos consciência de que a palavra nos diz, onde 2 estiveres ou mais, eu vou estar presente. Nós temos essa capacidade de, assim como Paulo, de parar em frente ao imperador ou de quem seja e falar, não, Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia! Nós temos essa graça, né, de poder falar isso? Não, gente. Muitos não cremos. Muitos hacemos as coisas por tradição. Fé não é sentimento, fé é certeza. Por isso que muitas vezes nós pedimos graças que nós não recebemos. Porque nós duvidamos. Se você tem dúvida que Jesus está aí com você, ele falou que ia estar conosco até o fim do tempo. Aí nós fica na dúvida, nós pensamos assim, nossa senhora, quando você tá com tudo, quando você recebe a graça, que maravilhoso, Jesus está aqui, Jesus está vivo. Mas na tribulação, essa semana nós vimos um Paulo que foi perseguido, um Paulo que foi, né, muitas vezes gente até humilhado, porque parece uma loucura isso. Você chegar e falar, não, fulano de tal não, né, gente? Vamos falar bem. Jesus morreu e ele ressuscitou. Para os fariseus e para os saduceus, isso é uma loucura. Muitas vezes nós nos calamos, né? Diante de pessoas difíceis, pessoas que têm o coração duro. As pessoas começam a falar, nossa, Jesus não existe. A igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Suficiente para nós, ficar de boquinha fechada. É importante, assim como Paulo, não importa diante de quem, a gente declarar que Jesus está vivo, porque realmente ele está. Isso também nos vai levar, né? Eu deixei me levar pelo que o Espírito Santo me está dizendo. Jesus é eucarístico, gente. Jesus, ele está vivo na Eucaristia. Na Eucaristia. Trata de investigar mais, porque em 12 minutos não tem como a gente explicar. Trata de você investigar mais o que é a Eucaristia, qual é o mistério da Eucaristia, que é um mistério, gente. Mistério eucarístico, ele é um mistério. Ele é uma promessa que Deus fez para nós, né? Ele é a obra da nossa salvação. Porque só Jesus salva. Só Jesus cura, só Jesus liberta. Porque para isso ele veio, para nos salvar, para nos libertar. Ele perdoou todos os nossos pecados. Então que a gente possa, né, vamos aí estudar um pouquinho sobre a Eucaristia. Nós católicos, você também que não é católico, né? A gente não pode ficar só no nosso mundinho, na nossa zona de conforto, só a palavra. Não, gente, a gente tem que, né, investigar um pouquinho mais, sair um pouco da nossa ignorância. Então vamos, né, declarar que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Olha, gente, estamos já quase chegando à festa de Pentecostes, né? Então vamos aí, né, declarar isso. Jesus está vivo no meio de nós. Ele prometeu e ele cumpre. Então, que Jesus possa ressuscitar todos os nossos projetos, tirar esse espírito de covardia, o espírito de medo, o espírito de confusão mental. Porque, como diz Santa Teresa, a cabeça é a louca da casa, viu? Cuidado com o que você pensa. Porque a cabeça é a louca da casa. O que você atrai para você. Vamos, assim como Paulo, ter coragem, ter espírito de coragem de dizer: Jesus está vivo. Ele está aqui nesse momento, no meio de nós, intercedendo por nós, nos guiando, nos conduzindo. Ele está como nosso amigo, ele é nosso amigo. Muitas vezes a gente tem tanta carência afetiva. Não, Jesus é nosso amigo, ele está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou, aleluia. Eu me imagino um Paulo que o coração dele queimava.
Gente, Paulo, ele era fariseu, ele tem conhecimento da lei. E o coração dele queimava. E que possamos nós também dar testemunho de fé. Não importa aonde que estamos, não importa quem é a pessoa, de importância, de sem importância, relevantes, mas que nós possamos dar o testemunho e a gente possa declarar que Jesus está vivo na nossa vida. E vai à missa, vai receber Jesus Eucarístico, vai estudar um pouquinho sobre a Eucaristia, busca saber um pouquinho mais. Não recebe Jesus de qualquer jeito, não recebe Jesus de qualquer maneira. Confesse, reza o seu terço, não receba Jesus de qualquer maneira, tenha respeito, né? Busca saber, investiga um pouquinho mais. Veja o vídeo até o final, compartilha, se inscreva e deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo. Sua opinião é muito importante para nós. Deixa aí seu comentário. Deixa aí no comentário, escreva: Jesus está vivo, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. Um beijo e até o próximo vídeo.